Temos a palavra de Deus como única regra de fé e de prática para a nossa vida. Veja como Paulo descreve isso. Nós somos guiados pelo entendimento. Entendimento de quê? Primeiro ponto que ele desenvolve. Somos guiados pelo entendimento da prática cristã a ser buscada. Não existe vida cristã sem prática. O próprio termo já indica, é uma vida cristã. Portanto, uma maneira de viver, uma forma de interagir na realidade com os outros, com Deus, com a espiritualidade, como tudo, de acordo com o ensino de Cristo ou sob a marca de Cristo como Redentor. Como eu vou conseguir vivenciar isso? Eu só conseguirei vivenciar a vida cristã e crescer na vida cristã quando eu entender precisamente qual é a prática que Deus orienta para que eu busque. Olha como Paulo descreve isso, versículo 1. Ele diz, lembra-lhes, portanto, o ponto é, eles precisam ser lembrados, despertados, conscientemente alertados, para que consigam viver a vida cristã. Preste atenção, isso é exatamente o ministério pastoral. O que fazemos aqui, se não lembrá-los, alertá-los, despertá-los a cada um de vocês daquilo que Deus quer, é isso que Paulo está dizendo, é esse o seu papel, Tito, despertá-los, lembrá-los, e vem toda a orientação que nós lemos aqui. A primeira delas, ele diz, lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra. O que Paulo está falando aqui é muito curioso, porque é meio natural, pelo menos para mim, imaginar que orientações de espiritualidade ou da vida cristã começassem com orientações religiosas ou espirituais. Oração, leitura da Bíblia, cantar louvores. Mas Paulo começa dizendo, lembra a eles que as coisas ordinárias do dia a dia, do cotidiano, da vida civil, elas são parte da espiritualidade cristã. Você precisa lembrar estas pessoas que a espiritualidade não consiste numa alienação da vida secular, mas lembrar estas pessoas que a atuação civil do cristão tem uma marca cristã. Todos nós somos agentes políticos e agentes civis. Até aquele que nega esta vocação e não se envolve conscientemente está fazendo uma escolha política da indiferença, deixando espaço para ser ocupado por outros. Me lembro quando adolescente, ainda jovem, de ter ouvido coisas que crente não se mete com política. Eu disse, não, a gente deixa para o capeta, né? Porque o ponto é esse espaço vai ser ocupado. E o que Paulo está dizendo é o seguinte, viva, sujeite aos que se governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, toda. Onde for requerida uma atuação nossa, que ela seja de acordo com a Escritura. Mas Paulo regula a relação com as autoridades. Este é um recado importante para ser dado. Porque é muito comum nós vermos posturas diametralmente opostas e tentações igualmente erradas no espectro distinto. A postura revolucionária, que são pessoas que estão dispostas a pegar até em armas e destruir, desconstruir o que entendem que está errado para construir um novo universo bonito. Ou a postura pacifista, escondida e omissa. Nenhuma delas é a postura cristã. Eu me lembro quando, um certo tempo, li um pequeno livro, editado pela nossa editora, que o autor falou uma coisa que eu disse, é isso aí. Não cabe ao cristão a postura revolucionária, porque o pressuposto é o que existe, não presta e tem que ser destruído. Como cristãos, e particularmente da tradição reformada, reconhecemos que este mundo que jaz no maligno, que está afetado pelo pecado, é o mundo criado por Deus, e onde ele reina e governa. E por isso que a reforma não deve ser vista só como um substantivo de um pacote de crenças, mas também como um adjetivo de forma de se relacionar com a vida. Eu sou chamado para reformar o mundo de Deus de acordo com a sua palavra. E a reforma, portanto, se mostra essencialmente diferente da revolução, porque eu ainda vejo os sinais da graça divina na criação, só que afetada pelo pecado, ela haverá de ser reformada e não destruída e reconstruída. Deus fará a obra perfeita no final com o novo céu e nova terra. Mas o que Paulo está dizendo aqui é, participe com uma postura respeitosa, ordeira,
e de cooperação. Este alerta é necessário, porque há alguns anos o brasileiro despertou para debater política e o estado da sociedade. E o calor continua até os dias de hoje. Ano que vem é um ano de eleição e certamente, conversava há pouco, né, com o reverendo Edson, dizia, vai ferver o negócio. E nós precisamos assumir a postura piedosa até para sabermos ter a conversa e a nossa atuação. Não ao abandono e não ao fight, à guerra, mas a postura de uma cooperação. Versículo 2, Paulo continua orientando e diz, olha, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Aqui está a receita de como você vai debater e se envolver com as questões civis e sociais. Está aqui. A nós cristãos é dado o alerta que não cabe a nós falar mal, xingar. Literalmente, na língua grega, a palavra que Paulo usou para este falar mal das autoridades, traduzido em português como difamar, sabe qual é? Blasfemar. É o termo que nós usamos contra Deus, né? Assim, a blasfêmia é falar algo errado contra Deus, ou xingá-lo, ele diz, isso é blasfêmia. E ele usa esse termo para falar das autoridades. Por quê? Lembremos dos nossos símbolos de fé e catecismo, quando exploram o conceito do mandamento de honrar pai e mãe, e diz, aqui é um princípio da autoridade que se estende para todas as outras autoridades. A postura cristã é reconhecer que mesmo em um mundo caído e afetado, Deus estabeleceu ordem e pessoas que ocupam lugares de autoridade, embora não sejam perfeitos e precisem ser exortados, devem ser feitos com um espírito de cooperação e respeito, seja qual for. Pode até ser uma linha ideológica diferente da sua, mas foi constituída. Essa postura lhe dá o direito e lhe dá um papel de engajamento de dentro de alguém que quer o bem, não que fica torcendo o mal para que alguém do meu time entre lá. Não é essa a postura cristã. Claramente ele está dizendo, não difame a ninguém, não seja altercador é o que provoca tumulto. Sabe aquela pessoa que gosta de uma briga, e quando está tudo em paz ele vai lá e cutuca só para ver a poeira subir? Talvez você goste em alguns momentos, você diz, está meio sem graça aqui, deixa eu provocar. Pois bem, em ambiente em que a tensão está no ar, basta uma fagulha para o incêndio pegar. Nós precisamos nos lembrar disso, para que a nossa palavra seja uma palavra que contribua para o bem, que aproxime as pessoas para debater com sinceridade e buscar um bem maior, e que não acentue a polarização, feche mais os ouvidos e entrincheire mais as pessoas nas suas próprias posições. Por isso, a palavra do Senhor diz, não difame, não provoque tumulto. Em contraste a isso, ele afirma pela via positiva, façam o quê? Sejam cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Em outras palavras, como cristãos, sejam pacificadores sociais. Não omissos, mas atuantes respeitosos. A omissão parece para muitos que é a postura cristã, não estou me envolvendo com briga nenhuma, mas não está contribuindo em nada para solucionar o problema. Como é que eu entro? Entro na jugular? Não, entro para pacificar e trazer ordem. Paulo ensina a Tito que ele orienta os cristãos cretenses a que se envolvam na sua sociedade, mas com uma postura que reflita um amor cristão, através de atitudes reais e respeitosas. O ensino que nós vemos daqui é que Deus nos exorta a abandonarmos o pecado da omissão social, pois devemos nos envolver com a nossa sociedade, com uma postura educada, cordial e respeitosa, ativamente revelando o amor cristão. É isto que nós encontramos o eco na Escritura Sagrada, quando lemos nos Salmos as seguintes palavras. Salmo 82, versos de 2 a 4, nos diz assim: até quando julgareis injustamente, tomareis o partido pela causa dos ímpios? Fazei justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente para com o aflito e o desamparado, socorrei o fraco e o desamparado, tirai-os das mãos dos ímpios. A pauta civil
está na piedade do povo de Deus, na antiga aliança, ou quando lemos nos Provérbios o seguinte: por meu intermédio reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Claramente o Senhor está estabelecendo que na sua providência Ele tem os governantes em suas mãos. Mas como os governantes não são Deus, eles falham. E, portanto, precisam ser auxiliados para corrigir o seu rumo. E para nós fazermos isso, precisa ser no espírito de cooperação. Gostaria de fazer uma citação, mais uma vez, do movimento puritano, dos nossos avós. Para avaliar o verdadeiro caráter do movimento puritano dentro e fora da igreja, devemos esvaziar nossas mentes do uso popular do termo pejorativo. Devemos racionalmente declarar que floresceu quase como uma religião social em meio à gente da sociedade, que exigia um mínimo de educação, sensibilidade e espírito independente, e que em tempo ajudou a produzir mentes apaixonadamente dedicadas a certas limitadas, mas importantes noções de liberdade civil e pessoal. Cristãos que amaram seu povo, sua sociedade, que entraram ativamente para a vida política, na representação da Câmara dos Comuns e realizaram uma revolução, no bom sentido, não um hecatombe, mas uma modificação na sociedade a partir do piedoso engajamento da vida comum. Como Igreja do Senhor, aqui no Brasil, eu não tenho dúvidas de que a primeira resposta que nós devemos dar a estas verdades é confessarmos a Deus o nosso pecado de omissão social e civil. Nós, comodamente, nos retiramos deste ambiente. E muitas vezes aqueles que se ocuparam numa perspectiva de nicho, buscando o seu próprio interesse, e não do bem comum. Parte da atual crise ética e política que vive nosso Brasil tem a ver com a pouca capacidade nossa de evangélicos de fazermos uma boa representação da sociedade, buscando o bem comum da nossa sociedade. Disponha-se para ser atuante no reino de Deus, no meio da sociedade, no âmbito que a providência divina possibilitar você a participar e atuar. Mas cuidado, resista à tentação de abraçar cegamente quaisquer ideologias políticas. O nosso Salvador e o nosso Messias se chama Jesus Cristo. A ideologia que nós abraçamos é o ensino da palavra de Deus. Qualquer construção histórica humana é um arremedo e uma tentativa, com limites e com falhas. Não seja ingênuo a este respeito. Haja socialmente e civilmente com posturas doces, amáveis e respeitosas. Nós cristãos somos guiados pelo entendimento desta prática cristã que devemos buscar,